Ok. Olá, bem-vindos ao nosso podcast Ela Pode, podcast sobre empreendedorismo, onde vamos conhecer histórias inspiradoras de mulheres e homens que transformaram os seus sonhos em realidade. Eu sou Mary Cláudia e hoje eu tenho o prazer de conversar com esse profissional, que é um exemplo de dedicação e competência. Ele é fisioterapeuta, especialista em bucomaxilofácil, DTM, dermatofuncional, neurológica e respiratória e tratamento da coluna vertebral, além de ser esposo e pai de um casal de filhos lindos. Ele é tudo isso e muito mais porque ele pode. Apresento a vocês, Dr. Abelardo Castro. Boa noite, pessoal. Estou super grato de ter sido convidado a participar desse programa, né? E passar algumas coisas do aprendizado da minha vida, da minha profissão, para que todos tenham conhecimento ou que se inspire também nelas e no que a gente pode ajudar as pessoas, né? Meu nome é Abelardo Castro, eu sou fisioterapeuta da área intensiva de UTIs. Eu trabalho no Hospital São Camilo, trabalho também com reabilitação aquática, dermatofuncional, parte de tratamento de peles faciais e tratamentos respiratórios e da coluna também. Muito bem. Doutor Abelardo, primeiro agradecer, né, por ter vindo aqui dar essa entrevista para o nosso podcast, colaborar, né, com o nosso podcast, com todo o seu conhecimento. E já vamos começar. Por que você escolheu a fisioterapia? Cláudia, eu escolhi a fisioterapia para poder ajudar as pessoas, né? E gostaria de ajudar a salvar vidas. Então eu comecei a entender que só era possível isso se eu entrasse na área da saúde. Então a área da saúde que eu me interessei e que tive uma visão para mim e de conquista foi a fisioterapia. Se identificou, Se né? identifiquei mais e inclusive tem algumas coisas da fisioterapia que talvez vá contar aqui que a parte da fisioterapia me escolheu, né? Quando a gente se forma, a gente acaba sendo escolhido por algumas áreas e não a gente que escolhe às vezes, né? Porque você sai da faculdade, você quer logo trabalhar e às vezes é o que surge, o que aparece. E a primeira coisa que apareceu para mim, nunca pensei em trabalhar, foi na área de dermatofuncional, né? E na época surgiu aquela questão da criolipólise, né? E eu consegui atuar fazendo criolipólise naquela época, que era o quê? Era o congelamento da gordura a menos 11 graus Celsius, que fazia um trabalho de apoptose e dava redução de medidas, né? Então, na época, isso aí estourou, bombou e aí foi feito muitas crios, né? E foi nisso que eu iniciei na dermato. Depois me interessei e aí parti para outros cursos, para outras coisas, para poder me aprimorar mais ainda. E ainda é feito criolipólise? Hoje é bastante reduzido, né? Porque o mercado ele vai evoluindo e a cada dia vai surgindo novos procedimentos. Não que os procedimentos que já aconteceram não tenham efeito, eles têm. Mas vai surgindo outros procedimentos mais modernos e aí vai sendo adaptado e acrescentado a mais, né? Do que a gente já faz. Então, você já falou aqui quais são suas especialidades, né? Vamos falar sobre UTIs. Explique para nós o que é fisioterapia intensiva e qual o papel do fisioterapeuta na UTI. Pronto, a fisioterapia intensiva e o papel da fisioterapia na UTI é o quê? A gente trabalha atuando com ventilação mecânica. Pacientes que não conseguem respirar ou porque está com infecção generalizada, ou por pneumonia, ou por um rebaixamento sensório. E a gente tem que intubar esse paciente para que ele possa sobreviver. Então, onde que o fisioterapeuta atua? Toda a responsabilidade pulmonar, respiratória do paciente dentro da UTI é com o fisioterapeuta, né? A partir que o paciente é intubado,
a gente sempre, todos os dias, colhe exames laboratoriais e exames de gasometria. Com esses exames, a gente vê como é que está todo o fisiológico do paciente para poder ir corrigindo onde é necessário para que ele possa voltar a respirar normal, né? E quais são os benefícios da fisioterapia para pacientes que estão internados em estado crítico? E como você avalia o impacto do seu trabalho na recuperação e na qualidade de vida desses pacientes? Pronto. Essa situação aí, a gente tem pessoas que não conseguem ter uma força muscular ou uma mobilidade articular. Como eles ficam internados por longos tempos, e às vezes vários meses, eles vão perdendo a força muscular, força respiratória e capacidade de movimentação e amplitude de movimento. Aonde que a fisioterapia atua nisso? A fisioterapia, ela resgata tudo isso, ela reabilita a pessoa a voltar novamente a ter uma força muscular, tanto pulmonar como motora, para que ela possa voltar o mais próximo da vida normal ou se estabilizar novamente e a gente devolver ele para o seio da sua família. Muito bem. Então, ou seja, é indispensável um fisioterapeuta. Sim, principalmente depois do Covid, né? No Covid nós atuamos muito nessa parte respiratória e de ventilação mecânica, né? Existem 2 tipos de ventilação mecânica. Ela existe a ventilação mecânica invasiva e a não invasiva. A invasiva é por meio de equipamentos de ventilação mecânica. E a não invasiva é pelo mesmo equipamento, só que em vez de usar um tubo orotraqueal, a gente usa uma máscara, que ela é não invasiva. Então, assim, antes de tentar com que esse paciente vá para a VN, que é a ventilação mecânica, a gente faz de tudo para evitar que ele não vá. Por quê? Uma das medidas é a VNI, que é a ventilação não invasiva. Uhum. Então, vocês tentam evitar porque ela é mais arriscada? Não, a gente tenta evitar porque o corpo do ser humano, ele se acostuma com tudo que é bom e com tudo, às vezes, também que não é bom. Então, por que é que a gente tenta evitar que o paciente seja entubado? Para que a gente consiga devolver a ele para a família mais rápido. Se esse paciente ele é entubado, a gente vai ter que ter todo um processo de desmame. E nesse processo de desmame, pode ser que eu chegue para poder fazer um teste que a gente faz, que é o TRE, para saber se ele realmente vai conseguir respirar só e ele não conseguir perder força muscular, por itens motivos. Então, por isso que a gente tenta evitar uma intubação, somente se for necessário realmente, entendeu? Então, uma das medidas para evitar isso é a VNI, né? Que é a não invasiva, que é a ventilação não invasiva, VNI. Quais são os principais desafios e dificuldades que você enfrenta no seu trabalho? O principal desafio é a gente lidar com aquela situação e querer ver com que a pessoa esteja bem. Então a gente tem que ter um autocontrole para que, em vez de a gente piorar a situação, a gente fazer de tudo para que a gente resgate essa pessoa para a sua vida normal, para que ele consiga ter um retorno, né? E esse retorno ele seja saudável, o menos de sequela possível. Então, a gente tenta o máximo possível. E essa é a dificuldade. A dificuldade é o quê? Às vezes você vê que tem situações que, por mais que você faça, o fisiológico da pessoa às vezes acaba não ajudando. Ou pela idade, ou por as situações de cada patologia independente de um indivíduo para o outro. E aí a gente quer salvar todos, a gente quer resgatar todos e a gente quer devolver todos para a família. Então isso machuca a gente quando a gente não consegue esse sucesso, né? Machuca. E como é que vocês reagem a isso? Porque quando não consegue é frustrante, né? Eu tive uma história, eu posso contar aqui uma história. Deve. Eu tive uma história aqui triste e isso me comoveu e comoveu toda a equipe, né? Eu não vou citar o nome da criança, mas eu vou citar, foi uma criança
de 3 anos. Essa criança, ele estava em casa há uns 5 dias e acabou tendo uma pneumonia gravíssima. Ele chegou no hospital pra gente e a gente teve que entubar essa criança de 3 anos. Então, toda a equipe, os colegas enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, a equipe multidisciplinar, atuando todos para salvar essa criança. Então, o que foi que aconteceu? Por que essa história é triste? Porque apesar da gente ter feito tudo para salvar essa criança, isso foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, da minha história até hoje como fisioterapeuta. A gente fez de tudo, mas infelizmente a gente não conseguiu salvar essa criança. E aí no procedimento de ressuscitação, eu consigo me lembrar e é difícil até para contar isso. Se precisar parar um pouquinho, tomar água, fica à vontade. Quando a gente estava ressuscitando, que ele chegou a vir a óbito, toda a equipe tem um limite de tempo. Até porque esse limite de tempo ele é determinado por conta das sequelas que a pessoa vai ficar e não consegue mais resgatar e vai morrer. Então, assim, e toda a equipe teve que parar uma hora, porque tem um limite para parar, né? E eu não consegui parar. Eu não consegui parar, isso me marcou muito. E eu continuei fazendo massagem lá nele, acorda, e fazendo. Então, toda a equipe viu que eu não parei, eu não conseguia parar, Cláudio, eu não conseguia. Eu gritava, volta, e a gente fazendo a ressuscitação. E a equipe começou todo mundo de novo, porque eu não conseguia soltar o menino. Eu queria que aquela criança... e pedir a Deus, ajuda. Ele vai ter que voltar, Foi muito lindo da sua parte. E eu não consegui parar. Quando eu não consegui parar, todos retornaram aos seus lugares e começaram novamente. Porque eu não consegui parar. Eu me arrependo todinho quando eu conto essa história. Porque foi muito difícil para mim. Então eu passei semanas, meses. Essa criança me marcou muito. Porque ao sair, a gente tem sempre uma mãezinha que está esperando eles lá fora. A gente tem sempre uma família, o pai, que quer tê-lo de volta. E esse a gente não conseguiu. Então, apesar do que as pessoas acham que quando às vezes está no hospital, porque as pessoas às vezes não entendem. Então, ninguém liga. Não é assim, gente. A gente liga sim. A nossa formação é para salvar. Então, a gente tenta o último limite e o algo mais. Então, essa história foi que marcou muito. E até hoje eu me lembro, porque eu não consegui parar. Não consegui. Eu percebo que ainda lhe marca. Isso é muito bonito em você. E por falar nessa situação, como você lida com a rotina estressante, a carga horária, a pressão, a complexidade dos casos, como esse daí foi né? E a carência de recursos. Que eu não sei se é o caso do hospital que você trabalha. Não, no hospital onde eu trabalho, graças a Deus, assim, a gente tem todos os recursos e a gente tem uma equipe excelente e graças a Deus não falta nada pra gente, né? Porém, como é que eu vou para trabalhar, né? Eu vou para trabalhar naquela esperança e naquela situação positiva de salvar e de fazer o melhor pelo meu paciente. Então, quando eu chego lá, eu me utilizo de todos os recursos da fisioterapia, né? Porque são vários profissionais lá trabalhando, tem um médico, tem a enfermeira e tem o técnico de enfermagem também. Todos são importantíssimos. Não existe nenhum lá que não seja importante. São indispensáveis, indispensável. Né? Então, assim, eu me sinto com aquela vontade de, naquele meu plantão, eu fazer de tudo para que ninguém morra naquele dia. Então, assim, a gente faz de tudo mesmo. Essas são as dificuldades, né? Mas a gente consegue superá-las. Né? E a gente consegue lutar e a gente consegue salvar muitos. As pessoas acham que pessoas que estão em UTIs, elas vão, às vezes, tá na UTI, vai falecer. Não é assim, gente. Não é por isso. A gente acha que não volta mais. Meu pai teve na UTI. Volta.
A gente só achava que ele não voltava mais vivo. Não, volta. E assim, tem muitos que se salvam. É um recurso que a gente tem hoje e que a gente consegue reverter muitas situações. Então lá a gente tem situações de pessoas que a gente encontra na rua fazendo compras e abraça a gente, agradece. E aí a gente diz, não, a gente só fez o nosso trabalho, a gente só fez a nossa obrigação. Né? Mas vão Isso ser é muito gratos legal. pro resto da vida, né? Bom, eu acredito que você já viveu muitas histórias no seu trabalho, né? Você já contou uma situação com um final ruim. Você tem uma história com um final feliz? Eu acredito que tem muitas. Você pode contar São uma? muitas, mas eu vou escolher uma em específico, né? Tem um rapaz que eu também não vou citar o nome dele, né? Sim. Porque eu não acho legal citar o nome, mas assim, eu vou contar o caso, É né? ética, né? Ética profissional. Isso. O que acontece? Tem um rapaz que ele chegou a ser assaltado e tentaram tomar a moto dele e ele acabou que levando esse tombo da moto na situação e bateram muito com ele, na coluna dele, na cabeça. Então assim, esse rapaz escapou por um milagre de Deus, né? Realmente. Só que aconteceu uma sequela, que ele ficou paraplégico. Então, esse rapaz ele chegou pra gente. Por que eu digo que é uma história que é mais feliz? Porque esse cara, nas condições que ele chegou no hospital, não era para ele ter sobrevivido, ele sobreviveu. Então esse cara, ele tem um foco tão grande no tratamento dele, quando ele chegou para consultar com a gente, que eu fiz todos os testes nele, ele não mexia um dedinho do pé, nem tinha reação nenhuma. Então a gente começou o tratamento, foi feito várias situações de reabilitação. E hoje eu consigo entrar, claro que com a ajuda de prótese, mas é incrível. E ele olha pra mim, ele olha e diz assim, Eduardo, eu entrei aqui nos teus braços, né, na piscina. E hoje eu tô andando. Então assim, hoje ele anda com a ajuda de prótese. Mas hoje ele anda e eu fico só dando um apoio ali por trás, só no caso de ele necessitar, mas ele não necessita, ele vai lá e consegue. Então assim, ele tem muito foco. Se convidar ele para ir para uma festa e ir para fisioterapia, ele prefere ir para fisioterapia. Então assim, é um fato alegre, porque hoje ele é um cara feliz, ele consegue tomar conta da família dele, que tem uma criancinha, ele consegue ver perspectiva de vida. Ele consegue ter potencial de crescimento, né? E ele consegue ter potencial de resgate da função dele motora, né? Porque ele já resgatou muito. Então, assim, enquanto alguns profissionais diziam que ele não ia mexer nem um dedo mais nunca, o cara tá lá andando e eu tô lá, fazendo de tudo ainda mais, porque eu quero mais. Para que ele evolua mais. Para que ele evolua mais positivamente, né? Então, eu tô lá na luta. E eu digo para ele assim, ó, não vou desistir de ti, a gente vai conseguir. E assim, aos pouquinhos a gente tá conseguindo. E o meu sonho é ver esse cara andando sem ajuda de prótese, de nada, né? E estamos trabalhando para isso. E Deus, que também nos conduz, é que vai dar a decisão final, né? Sim, sim. Você falando aí, eu vou até fazer uma pergunta pessoal. Enquanto você falava, eu lembrando do meu pai, né? Meu pai ainda tem como fazer algo por ele, para pelo menos... No caso do seu pai, ele tem a questão da artrose, né? A questão da artrose do joelho dele é um processo degenerativo, né? Por meio natural do tempo, ou por desgaste de posicionamento, ou algum trabalho que ele fazia que houve esse desgaste. Então, assim, a parte que foi danificada, ela não retorna mais ao normal. A situação dele que poderia resolver e ele não sentir dor e voltar novamente a andar seria uma prótese total de joelho. Aí sim, se ele fizesse uma cirurgia que colocasse uma prótese de joelho total, aí iria para a fisioterapia reaprender a marcha de novo, porque a gente chama o caminhar a marcha, né? Então, reabilitaria ele de novo a andar, né? Então, isso é possível sim. Isso é possível. Não é fácil, eu acho que é bem conta caro. da idade. É um pouco caro, porque existe prótese de 30 mil até 90 mil reais, 150 mil a prótese, né?
Então, é caro, mas o retorno para ele em si, que pode andar novamente, que pode ter uma vida normal, é muito satisfatório. E você vai me perguntar, mas a idade dele não vai influenciar? Vai, mas eu já tive vários pacientes com 76 anos que fizeram e hoje estão andando. Então, assim, eu acho que vale a pena. Né? Ele disse que lesionou jogando bola. Foi, ele disse que era atleta, né? Demais, Me contou a história demais, dele e eu achei demais. super incrível, né? Que ele competia aqui nas competições que tinha no Forquilha no 1º de maio. Isso. E ele até me falou que ganhava na corrida, ganhava na natação, no ciclismo, enfim. E no futebol de poeira. Eu gostei demais. A gente só não conversou mais porque a gente teve que vir pra cá, mas gostei muito do seu pai. Pois é, e eu tenho um irmão também que lesionou, sabe, o joelho jogando vôlei. Agora tem lesões que elas são recuperáveis, né? Que tem condições da pessoa ficar realmente normal novamente. Agora depende de cada situação. Há pouco tempo nós fomos, né, a Sobral e ele fez uma ressonância e ele mostrou para um fisioterapeuta amigo dele que a gente temia que fosse algo mais grave, mas ele falou que não. Ele até falou que se ele fizesse uma sessão, 10 sessões com ele, aí falou onde era o problema e disse que não era nada demais, nada grave, não. Dava então pra deve ser uma artrose mais leve, né? O que acontece com essa artrose? Há um desgaste da cartilagem e aí não tem mais aquele cartilagem que protege, né? Eu não sei se lá tem situação de menisco, eu não vi o exame de imagem. Mas se ele tiver os meniscos tudo direitinho e tiver ainda a proteção, tem como melhorar, né? Mas assim, aonde ficou sequelado, que necrosou aquele tecido e perdeu, não recupera mais. Eu acho que eu vou lhe mostrar esse exame. Deixa eu ver aqui onde estamos. Então, mediante tantas situações delicadas e sensíveis, como você mantém o equilíbrio emocional e a saúde mental? Qual é a sua válvula de escape? A minha válvula de seguir é saber que se eu parar para chorar, eu não vou conseguir ajudar. Então eu já vou para o hospital, me trabalho para que eu não me envolva no pessoal do paciente, eu me envolva com o meu trabalho para poder resgatar ele, para que ele fique bom, para que ele chegue o mais próximo do possível de estar bem. Porque tem situações que não tem como você resolver, você consegue melhorar, mas você não consegue resolver. Então assim, eu me trabalho para que eu consiga realmente ajudar, né? Porque é aquela história, se a gente for se envolver e já pensou, chega uma pessoa lá morrendo e eu... Ai! Não, eu tenho que me concentrar, né? Eu tenho que saber que aquela pessoa tem uma família. Eu tenho que saber que aquela pessoa tem filhos. Eu tenho que entender que todos em casa estão esperando por ele. E eu tenho que fazer de tudo para me poder salvar ele. É assim que eu vou trabalhar. Parabéns. Fazer de tudo para que eu consiga devolver ele para a família dele, né? Então, antes da gente entrar aqui, a gente orou ali, pediu a Deus que nos conduzisse, né? Sim. Também no hospital, a gente, a equipe toda se reúne e pede a Deus que conduza e que a gente nos dê sabedoria para que a gente possa salvar vidas realmente. Então, todo mundo se reúne e todo mundo ali está em prol disso. Então, a gente esquece os problemas da nossa casa, a gente esquece os problemas que a gente tem, seja de que for, e a gente vive aquele momento situação de tentar fazer com que o ser humano ele fique bem, que ele seja devolvido à família dele. É assim que a gente vai trabalhar todos os dias, né? Parabéns. E é isso. Que dicas você dá para quem quer trabalhar em UTIs? Eu já não digo só fisioterapeutas, qualquer profissional da área da saúde que queira trabalhar em UTIs, que dica você dá? Primeiro passo, né, é ver o curso em uma formação que lhe qualifique para que você possa trabalhar no UTI, porque para trabalhar no UTI você tem que entender, você tem que saber todas as situações, porque o UTI é uma caixinha de surpresa.
Então você tem que se qualificar profissionalmente com um curso ou de enfermagem, ou de medicina, ou de técnico de enfermagem, para que você, ou de fisioterapeuta, né, para que você possa realmente trabalhar dentro de uma UTI. Então, com essa qualificação, você vai saber lidar com as situações que está lá, porque tá tudo bem e aí pode aparecer uma ocorrência e você tem que agir naquele momento. Você tem que chegar, tipo, numa parada cardiorrespiratória. Quando a gente se depara com um paciente, pode ser o técnico de enfermagem, pode ser o fisioterapeuta, pode ser o médico, pode ser a enfermeira. Quem chega primeiro, que detectou uma parada cardiorrespiratória, o primeiro que chegou já tem que iniciar as massagens e já tomar o procedimento. Então, assim, tem que ser uma equipe preparada. E para se preparar, você tem que estudar. Tem que ser ativo, proativo. E ter conhecimento, né? E ter o conhecimento técnico, né? Isso. Então, agora vamos falar sobre hidroterapia, né? Mas antes disso, a gente não falou onde é que você trabalha, né? No hospital, no caso das UTIs. Pronto, eu trabalho no Hospital São Camilo, né? Eu trabalho nas UTIs e enfermarias, né? Eu trabalho em todas as dependências do hospital. Só que UTI é parte intensiva e a parte das enfermarias são manutenção, tipo... Pessoas estão internadas há muito tempo, ou manutenção motora, ou resgate respiratório. Alguns pacientes, eles têm pneumonia, ou têm outro tipo de infecção que, muitas vezes, são afetados. É questão da musculatura diafragma e questão pulmonar, realmente. Resgate de alvéolos, enfim. A gente trabalha para que esses pacientes estejam bem, para que não vá para a UTI, né? Detalhe, para que eles não cheguem aí para uma UTI, para que dali a gente consiga reverter a situação e eles irem para casa. Ou então os que saem da UTI, que a gente fica monitorando para que não voltem. E que a gente consiga devolver. São essas duas situações. Então a gente faz resgate motor, a gente faz resgate questão respiratória e pulmonar. Depende de cada situação, claro, porque são diversas patologias, né? E diversas situações. Então a gente vai trabalhar em cima de cada situação de cada paciente, né? Você falando aí, eu lembrando de uma situação que tem acontecido muito, eu não sei se eu vou usar o termo correto, mas acontece muito de embolia acontecer, embolias, pacientes morrerem por conta disso. Às vezes... Aí a fisioterapia é muito importante nesse sentido também, sim, né? às vezes, para evitar... o que acontece nessa situação? Existem alguns pacientes que eles são fumantes há muito tempo. Então, as pessoas, eles acham que eles são novos, às vezes, ou por falta de informação, ou por achar que nunca acontecem com eles. Então, esse paciente, eles são fumantes bastante tempo. Tipo, eu já fumei 40 anos. Mas eu deixei de fumar, já está com 30 anos. Então eles acham que por ter deixado há 30 anos, não ficou sequelas. Então essas sequelas, elas podem ter ficado, ocasionando um efizema, ocasionando uma embolia, ocasionando uma DPOC, ocasionando várias situações pulmonares que eles irão precisar... porque assim, deixa eu te explicar mais ou menos para você poder entender. Esses pacientes que foram fumantes muito tempo, ou trabalharam com produtos químicos, ou fogão a lenha, tudo que envolve esse tipo de fumaça, o cigarro pior, porque é um produto químico, né? Tudo em que Isso. de alguma forma eles vão inalar alguma fumaça. Isso. Então, pior ainda se for o cigarro. Pior ainda, porque aí vem esse produto químico no meio dessa fumaça, né? O que acontece? Os alvéolos, eles são como se fosse caixinho de uvas. Lembra aí de um caixão de uva cheio de uvas, bonito, lindo? Aquilo ali é quando tá tudo ok, tudo legal, tá bem. Aquilo ali é onde é feito a troca gasosa no nosso pulmão, né? Lá nos alvéolos. O que acontece? A pessoa fuma. Essas uvinhas, elas vão se danificando e vão se destruindo ou se deformando. Então, quando vai acontecendo isso, é como se tu tivesse um caixinho de uva agora só com a metade das uvas e os outros garranchinhos secos. Então ele não consegue mais ter aquela troca gasosa que ele tinha antes.
E às vezes quando vai chegando uma idade mais avançada, ele precisa disso. E aí não tem. E é onde acontece todas essas situações que eu te falei. DPOC, ou pode ser efizema, embolia, enfim. Tudo é ocasionado, às vezes, a embolia também por infecção e tudo gera uma coisa vai puxando outra, entendeu? Que a gente chama de DPOC exacerbada, né? E o que é essa exacerbação? Quando ele vai piorando, que tem mais entradas no hospital, piora novamente, e vai chegando ao ponto de que cada vez que ele interna, ele fica mais enfraquecido. Ele vai ficando mais sequelado, né? Por conta disso. E outros conseguem manter uma vida em casa, às vezes tem que solicitar o O2, que é o oxigênio, com aquele garrafão de oxigênio em casa, solicita a prefeitura e a prefeitura às vezes fornece para ficar com o O2 em casa, porque ele passa a ser dependente de O2, entendeu? E ele não consegue mais esse desmame, por conta de todas essas situações aí que a gente conversou. Vamos agora falar de hidroterapia? Vamos. Então, o que é a hidroterapia e quais as indicações e quais os benefícios? A hidroterapia, foi até bom se tocar nesse assunto, porque assim, as pessoas às vezes elas confundem hidroterapia com hidroginástica. Sim. Hidroterapia e hidroginástica são duas coisas totalmente diferentes. Vou explicar aqui o que é a hidroginástica, para a gente entrar na hidroterapia. A hidroginástica, elas são exercícios com o educador físico, geralmente é em grupo, e o educador físico fica fora, orientando as pessoas a fazerem o exercício. Então, eles irão fazer todo tipo de exercício como se fosse numa academia, para movimentar mesmo o corpo. Só que até então, não vai atuar se a pessoa tiver uma patologia ou tiver uma necessidade de uma reabilitação de um membro, você não vai ter aquela atuação no teu tratamento. Então, qual a diferença? Não é focada na patologia. Isso, ela é focada em movimento e em exercícios aleatórios. Posso fazer para os membros inferiores, posso fazer para os membros superiores. Mas uma atividade física na água. Isso, atividade física na água. Sim. Show de bola, isso aí. E o que é a hidroterapia? outra coisa, lembrando, a hidroginástica, ela pode ser feita em água fria. Já a hidroterapia não existe hidroterapia se a piscina não for aquecida. Os resultados não são o mesmo. Ontem eu estava lendo sobre isso. Então, assim, eu pensei, vou falar com um profissional. Eu tenho que ter uma água aquecida para que seja hidroterapia. Então, hidroterapia é tratamento voltado para a situação que o paciente precisa. É focado isso. naquela então, necessidade. São traçados linha de tratamento para a necessidade do paciente, da situação que ele se encontra, para a gente resgatar ele. Esse rapaz que eu citei, da questão da paraplegia, o tratamento dele é um. Pessoas que têm problema só no joelho, o tratamento é outro. Pessoas que têm problema só no ombro, o tratamento já é outro. Então, assim, existe várias linhas de tratamento que a gente pode atuar para resgate desses membros e desses pacientes, entendeu? Então, isso é hidroterapia. Quais os equipamentos usados na hidroterapia? Olhei lá, mas eu quero que você diga. A gente usa o jump aquático, né? O step também é aquático. A gente usa vários que a gente chama espaguete ou macarrões, pesos de vários tamanhos. Porque assim, eu tenho aqueles pezinhos que são de EVA, mas eles são vários tamanhos, então cada um tem um peso X. E aí eu consigo trabalhar neles e ir evoluindo. Paciente... Aí ao contrário também do que a galera pensa, diz assim, a hidroterapia é moleza. Eu tive pessoas lá que chegaram de academia e disseram, não, me bote aí porque... eu quero fazer aqui. Não, rapaz, não é assim. Olha, você vai sentir. Se eu pegar pesado com você... Não, mas eu aguento porque eu já faço academia. Aí a gente começa, porque a água, assim, só pra vocês entenderem.
É pesada, é forte. Ela tem a densidade dela. E sem contar o seguinte, se numa fisioterapia convencional, se na academia eu mexo, só um exemplo, né, claro. Se eu mexo sem músculo, na água eu vou mexer uns 300 em inervações, enfim. Então é pesado. E aí o que acontece? Vamos lá, não, bota aí um negócio mais forte, tá? Quando foi no outro dia, rapaz, eu tô aqui que eu te falei. Eu acho que se eu fosse também, eu ia dizer, na academia eu não pego pesado não, mas eu acho que na hidroterapia eu ia dizer assim, não, aqui é tudo levinho, pode caprichar. Agora a questão é que assim, dá uma impressão que é leve, mas não tem nada de leve, né? E é isso, sabe? Então, nessa parte da hidroterapia, ela é tratamento. Ela é tratamento. E ela consegue devolver uma marcha correta, dependendo da situação. Ela consegue fazer com que o paciente volte a andar, né? A ganhar amplitude de movimento e ganhar equilíbrio, né? Ganhar força muscular. Enfim, alongamento, porque tem muitos pacientes também que são encurtados na musculatura e precisam desse alongamento. A gente consegue resolver algumas situações também de dores na coluna, porque como é um exercício mais leve, aparentemente por conta da água, mas a gente consegue também atingir uma situação de resgate melhor para essa coluna, né? E é isso. O caso do meu irmão, ele tá com problema de amplitude na perna dele. Ele Pronto. tem determinados exercícios que ele não consegue tanta amplitude. Aí o que é feito? Lá na clínica, com a parte de fisioterapia, a gente primeiro faz uma consulta e avaliação, onde a pessoa tem que trazer todos os exames que ela tiver de imagem, laboratoriais também, muito importante. E aí a gente vai ver, vai avaliar pela imagem e vai fazer testes físicos com a pessoa para saber como está, que grau está, que nível está, onde eu posso chegar e como eu vou atuar para esse resgate, né, dessa pessoa. Enfim, é todo um contexto. A gente não coloca só a pessoa na água assim, vai fazendo, não. É bem complexo. Você falou aí em exames, também vai pedir exames laboratoriais, isso é importante pra gente, porque assim, eu tenho uma pessoa que ela fez uma cirurgia e ela precisa de reabilitação. Porém, ele chega pra mim ainda com fortes dores. E nesse exame laboratorial, eu posso detectar se ele ainda existe uma infecção. Uma infecção grave, ou mais superficial, ou mais interna, pela imagem juntando com o exame laboratorial. Então, pelo exame, eu vou saber. Qual é o exame que dá, que um médico assim, olha a gente a partir consegue, dele sabe que a pessoa está com alguma os infecção. Os leucócitos dá pra gente detectar se está com infecção. Porque assim, tu vai juntando, é como se fosse um quebra-cabeça. Eu tenho que juntar a clínica do paciente. No caso, os leucócitos, eles vão estar baixos ou eles vão estar altos. Vão estar Altos. muito altos. Então, porque ali é o corpo reagindo àquela infecção, né? Isso. Então, o que acontece? Então, já houve situação lá na clínica que o paciente chegou, não melhorava. O que aconteceu? Foi solicitado exame para a gente ver como é que ele estava. E ele ainda havia uma infecção óssea no local da cirurgia, interno, bem interno. Sim. Então, ele teve que ser, pelo exame que a gente detectou, a gente mandou ele ir ao médico novamente. E o que foi que resultou nisso? O médico teve que reabordar para poder fazer uma raspagem no osso, porque ele estava com infecção. Então não é simplesmente botar na água e mandar fazer exercício, não. É totalmente muito bom diferente. Quando a pessoa pega um profissional comprometido, né? Que vai agir dessa forma. Pronto, aí às vezes o pessoal diz assim, mas eu, sem citar nomes, eu vou em local tal e ninguém pediu exame. Não, mas aqui a gente não trabalha dessa forma. Aqui a gente trabalha somente com... Mediante exames de imagem, mediante exames laboratoriais, para a gente poder detectar situações. Né? Ferritina alta, além do normal, também é um indício de infecção, de inflamação? Não, a ferritina quer dizer que tu tá com excesso de ferro, né? Então, o que acontece? Em alguns casos, sim, em outros não.
Aí tem que avaliar. Por que que eu te disse que tu tem que ver a parte clínica com a parte de exames? Porque nem sempre a parte clínica ela vai bater com a de exames. Então, assim, tu tem que... É como se fosse um quebra-cabeça. Eu tenho que entender daquilo, eu tenho que analisando cada situação e a parte clínica também, né? Tá certo. Fale onde você atende, né, com a hidroterapia. Pronto, a gente atende em Sobral, né, na Faça aí clínica seu... Hidrolife, na rua Coronel Diogo Gomes, 1225. Bem próximo ali, colado com aqueles pet shoppings ali da Diogo Gomes, né? Perto do Banco do Brasil, por ali. Sim. É aconselhável a hidroterapia para pessoas com síndrome de Down e para autistas? Sim, sim. E quais os benefícios? Força muscular, né? Equilíbrio. Você me falou até que no cognitivo também, Cognitivo, né? parte de espasticidade. Então, assim, é viável para várias situações, né? E, inclusive, para as duas situações é ótimo, né? Para preparação, se for uma criança, essa criança também ela precisa preparar para que quando ela vá crescendo, ela vá tendo esse suporte de força muscular, equilíbrio e outros. E isso aí também a hidroterapia com a fisioterapia vai ajudando. Tanto a hidroterapia como a convencional também, né? É muito importante a fisioterapia para esses dois casos. E grávidas, pós-parto, idosos... Aí a gente tem que analisar a situação. Grávidas que não tem nenhum problema. Pode fazer hidroterapia, hidroginástica? Pode. Grávidas que são de risco. Aí precisa se avaliar esse risco ou precisa ver com o médico também todo o contexto porque às vezes, mesmo que seja de risco, a pessoa sim ainda precisa. É um risco que ele é controlado, né? Mediante... o acompanhamento médico, mediante o acompanhamento do fisioterapeuta. Então, vão ser situações diferentes. Tipo, vai ter exercícios mais leves que ela possa fazer sem prejudicar, né? No caso de não ser tão grave essa situação. Porém, os idosos também, fortalecimento, equilíbrio, força muscular, evitar quedas, né? Porque quando se trabalha força muscular e fortalece ligamentos e musculatura, fica mais difícil uma queda. Ou se for cair, o cognitivo da pessoa mesmo já resgata isso, né? A parte, enfim. E aí, não por ele pensar, eu vou cair, eu vou me equilibrar. Não, isso é uma coisa natural de defesa do nosso corpo, é instintivo. Agora vamos falar de DTM, né? Você também é especialista. Fale aí. Pronto. Existe também diferenças entre ATMs, né, e DTMs. O que são ATMs? ATM simplesmente é a articulação da mandíbula com o crânio. Sim. A gente tem um crânio e a mandíbula. E o que é a ATM? É a articulação da mandíbula. É só isso, a DTM. A ATM, né? Sim. Todos nós, as pessoas às vezes me perguntam, e a gente tem ATM? Todo ser humano tem ATM, que é só articulação. A não ser que ele tenha feito uma cirurgia por conta de um CA e tenha retirado parte óssea. Mas se tiver normalzinho tudo, todo mundo vai ter ATM, que é articulação, né? Eu já vi pessoas dizendo assim, eu tenho ATM. Pois é. É porque as pessoas confundem. No caso, não, né? é ATM. Não. Todos nós vamos ter ATM. Agora, o que é a DTM? Sim. É a disfunção temporomandibular, que é a articulação da mandíbula. Né? Ou seja, a disfunção na ATM, no caso. Exato. Então, eu vou citar aqui alguns músculos, os mais atuantes nessa situação aí, né? A gente tem o músculo temporal, né? Que ele faz aqui o movimento e a elevação. A gente vai ter o masseter, que ele também... E a gente vai ter o Ixi, agora enganchou, que a minha língua é um pouquinho presa. Não, já eu falo, já lembro. Então, assim, um atua como?
o temporal atua, o masseter e esse outro que eu te falei. Como é que ele atua? Às vezes tem gente que tem essa disfunção aqui. Tu consegue ver pessoas que estão totalmente desalinhado. Sim. Então, teregódio. Então, o que é Lembrou. que... lembrei. Então, o que acontece? Você, tendo essa disfunção, você pode ter problema de bruxismo, dores de cabeça. No caso, o problemas bruxismo é aquele que a auditivos, pessoa fica rangendo os rangendo dentes os à noite, né? Por conta de quê? Porque há uma tensão. Quando é que desencadeia isso? Sim. Geralmente são tensões nervosas, estresse, né? Então, isso pode desencadear a DTM, né? E desencadeando, aí o que, que a pessoa faz? Procura um fisioterapeuta, especialista? É aí onde a gente vai chegar na história. Hoje, situações de DTM em países de primeiro mundo, há muitos anos eles já trabalham assim. No Brasil, hoje, os profissionais multi estão começando a ter essa ciência e esse entendimento. Porque antes era assim, ou você ia pro otorrino, ou você ia pro dentista, ou você ia pro fisioterapeuta. E aí você vai me perguntar, Cláudia, e qual é o certo de ir? Sim, e qual é que a pessoa deve ir? Pronto, agora... O fisioterapeuta especialista? Não, depende. Sim. Como que vai depender? Os três têm que estar envolvidos. Senão, às vezes, eu não consigo resolver um problema de DTM. Então tem que ser uma equipe multidisciplinar. Isso, com o fisioterapeuta, com o pessoal da odonto e com o otorrino. Sim. Vamos lá. Se tiver faltando dente, eu não vou conseguir um alinhamento legal. Então aí é o caso do dentista. dentista. Se eu tiver problema auditivo e de grandes inflamações no ouvido, Tipo que está otite. próximo, eu vou ter que tratar com otorrino. Sim. Depois disso, aí sim a fisioterapia entra fazendo o trabalho dela alinhando. Porque assim, não adianta a fisioterapia alinhar e chega lá no dentista e ela bota uma placa. Não vai dar certo. Então, todos os três têm que atuar nessa situação. Algumas vezes, como não tem problema auditivo, nem de otite, nem de inflamação nenhuma, o otorrino às vezes não participa. Porém, se tiver, ele tem que participar para poder resolver. O dentista, ele vai ter que, se estiver faltando dente, vai ter que completar todos os dentes para depois a fisioterapia entrar, entendeu? Sei. E aí a fisioterapia vai atuar como? Alinhando em algumas situações, em outras alongando, em outras fortalecendo. Aí vai ter que ser feita toda uma análise para ver aonde está precisando realmente atuar. Então tem que buscar essa equipe. Tem que ser um trabalho em equipe. Um trabalho em equipe. Tenho uma Agora tem que ver, tem que bruxismo. analisar se não está faltando nada, porque assim, hoje, o que está acontecendo hoje? Não sei se ela já cuidou e curou, né? Mas ela tinha. O pessoal da odonto está tendo consciência, o otorrino está tendo consciência e o pessoal da fisioterapia também. Então o que acontece? Que é um trabalho em Chega equipe. para mim, que é um trabalho em equipe. Então chega para mim, eu vejo que não tenho condições de alinhar se não for para odonto. Eu encaminho para odonto. Como encaminho pro... E assim sucessivamente eles encaminham também para a gente, né? Então hoje a gente está descobrindo muitas coisas que lá fora, lá em países de primeiro mundo, já se trabalhava há muito tempo. Né? Eu lembrei agora que eu tenho um irmão, tem um caso, cada caso, em alguns casos, né, tem um exemplo na família. Eu tenho um irmão que tem hérnia de disco. Como a fisioterapia pode ajudar? Pronto, primeiro a gente tem que ver... Causa dor, né? Ele já confirmou isso. Sim. Tipo assim, já foi batido o martelo, o médico fechou o diagnóstico. Sim. Pois é, pronto. Nessas situações aí, porque eu vou só explicar um pouquinho para que as pessoas possam entender, tá bom? Que existem algumas situações que não é hérnia de disco, às vezes é só uma protusão, às vezes é só um desvio, né? Às vezes é só uma situação que ainda não chegou ao nível de uma hérnia de disco. Então, como é que a gente detecta isso? Ou por um exame de tomografia, ou algumas vezes por uma situação de raio-x ou ressonância, né? Enfim,
mediante essa situação, a gente vai ver o nível e aonde se localiza. Se é na cervical, se é na torácica, se é na lombar. Acho que é na lombar dele. Pronto. Aí o que acontece? Ela vai atuar no alívio da dor. Ela vai atuar em algumas situações reposicionando essa vértebra. Ela vai atuar em desinflamar o local inflamado. E ela vai atuar em ele conseguir mobilidade, sem dor, e que ele consiga ter uma vida com mais qualidade. Porque pessoas que têm hernia de disco sofrem com muita dor. Tem dias que não conseguem nem pisar e ter uma vida normal, porque é bastante dor e aí a fisioterapia ajuda em todas essas situações aí. E podem fazer hidroterapia, no caso? Pode. Agora depende do grau e depende da situação em que se encontra. A gente tem que analisar pelos esses exames de imagem, entendeu? Já falamos sobre DTM, né? Agora vamos para fisioterapia dermatofuncional, que é a sua outra especialidade. Pois é, como eu falei no início, né? Eu escolhi ser fisioterapeuta, mas até então eu não sabia que área ia atuar. Quando a gente sai da faculdade, a gente quer encontrar um local para poder trabalhar. E assim que eu saí, me chamaram para me trabalhar com criolipólise. Fui trabalhar com criolipólise na época, né? E o que é a criolipólise, né? É o congelamento da gordura a menos 11 graus Celsius, com uma máquina que, para isso, tem que ter um equipamento correto, tem que ter uma manta correta e para fazer esse procedimento sem queimar a paciente. Porque frio demais também, gelo, queima. Então, tem que ter um material bom com qualidade. Desde a manta até a máquina e outros, enfim. Então, eu atuei nisso aí, né? E nessa área aí no começo, foi bastante satisfatório para mim, né? Havia uma redução de medidas entre 9 centímetros, né? E aí as pessoas às vezes queriam fazer novamente. Então, a gente não fazia. Ah, mas aí eu quero fazer novamente. E por que vocês não faziam? Aí é onde está a situação. A questão às vezes não é só dinheiro. A questão às vezes não é o que você vai ganhar. A questão é a responsabilidade com o paciente e o resultado e a saúde dele. Então nós temos duas vias de eliminação, que é o fígado e o rins, né? Eu vou falar nessas duas que atuam mais nisso, né? E acaba sobrecarregando essa questão do fígado. E você não pode fazer outra a não ser depois de 3 ou 4 meses. Sim. Porque quando ele congela a gordura, ela vai fazer uma situação de apoptose. O que é essa apoptose? É a programação a morte da célula programada, certo? Que aí ela vai ficar aqui. Ah, mas aí eu fiz criolipólise, ficou uns nódulozinhos aqui. Ótimo. Sinal que a gordura congelou, morreu ali, tá ali. E o seu organismo, até 1 mês e meio, 2 meses, ele vai eliminar aquilo, certo? Então, nessa eliminação, ela passa por via o quê? Via também fígado. E aí ele sobrecarrega o fígado. Tanto é que você baixa a imunidade. E você não poderia fazer de novo, porque já que a imunidade está baixa, você não ia baixar mais ainda. Então, só era aconselhado depois de 6 meses, né? Na época. Hoje eu não sei como é que tá, porque faz tempo eu não trabalho com criolipólise, deve ter novos estudos, novas máquinas, porque vão surgindo novos equipamentos. Sim. Que às vezes te dão uma condição melhor do que os que eu tinha há 5, 10 anos atrás, entendeu? Então vai se modernizando. Então, aí você também atende, né, em outro local com a dermatofuncional. Quais serviços você disponibiliza? Hoje lá houve a pandemia, né? E aí no tempo da pandemia ficou bastante complicado o pessoal da estética, que fechou tudo, né? Então eu passei pagando o meu ponto lá do consultório mais de 6 meses parado, só pagando. Foi difícil, né? Foi muito difícil, né? Então,
que houve? Como eu já tinha outras situações de consultórios e outros empreendimentos, e a estética parou nessa época, porque o que menos se ia fazer nessa época aí do Covid era estética, né? A preocupação, era com a vida, era sobreviver. Então, o que acontece? E ficar em casa. Tinha que ficar em casa, então não tinha cliente. E as contas iam chegando do consultório que era da estética. Sim. Que foi que eu fiz? Resolvi fechar. E minha colega também estava com a despesa alta. Então, o que ocorreu? Ocorreu que a gente resolveu ficar no local só, nós dois, e se ajudando por conta dessa despesa. Quando voltasse de novo, para a gente reiniciar tudo novamente. Esse é o Dr. Abelardo empreendedor. Isso é uma visão de empreendedor. Quando vê que, não, por aqui não está dando certo, vamos por aqui, né? Isso. Quando viu que se permanecesse ali aberto, iria adquirir dívidas. Isso, e a gente não deixou de atuar, somente a gente atuou com espaço compartilhado. Exatamente, né? Reduzindo então os custos. Você encontrou um caminho melhor, no caso, compartilhando um espaço com uma amiga. Aí, o que eu faço hoje lá, né? Hoje é o meu grande pouco, porque assim, como a gente dividiu, ficou algumas divisões também de tarefas. Sim. Então eu fiquei com algumas tarefas, parte estética, limpeza de pele, algumas situações e ela com outras. Então, alguns dos tratamentos, que ela também é esteticista mais formada, né, e tudo, qualificada, né? Então a gente fez uma divisão. Então, como é que eu estou atuando hoje? Eu estou atuando hoje com limpeza de pele, né, peeling, essas situações faciais mais superficiais, né? E ela atua com outras partes corporais e também algumas de pele também, facial, né? Aí ficou essa divisão, mas dá tudo certo lá, a gente se entende bem. Tá dando certo. Tá, a gente se entende super bem, a gente, tipo, assim, é super profissional, né? Então, posso falar aqui o Pode nome sim, dela? fique à vontade. Ela também trabalha aqui com sobrancelhas, né? A Angel, design de sobrancelhas, né? Eu sou suspeito para falar, mas é uma das melhores profissionais que tem em Sobral, né? E eu afirmo isso. Ela é fantástica e... Angel ou Angel? Angel. Angel. Um Design abraço para você, tá bom? E futuramente pretendo entrevistá-la, tá? Pronto. Então, eu até tinha mais perguntas, né? Porque quando eu pensei assim... que bom. Posso? Então, deixa eu ver aqui, já ia encerrar, né? Mas eu coloquei muitas perguntas, mas tem pouquinho aqui. Porque eu pensei assim, poxa, eu vou entrevistar um profissional que está com 10 anos, atende cerca de 9.000 pessoas por ano. Então, ele está riquíssimo em experiência. Eu tenho que ter bastante conteúdo, porque eu sei que ele vai ter muito conteúdo. E esse conteúdo tem que ser compartilhado com o nosso público. Mas, só mais esse aqui. Que conselhos você daria para quem está cursando fisioterapia? É uma profissão que, no início, você vai ter um pouco de dificuldade. Mas a minha diferença, qual é essa dificuldade? De se estabelecer no mercado. Porém, não desacredite da fisioterapia, não. Porque hoje eu sou satisfeito com a fisioterapia. Faria novamente, né? E você só tem que ter um pouco de paciência, porque às vezes as pessoas saem da faculdade e aí elas já querem ser logo conhecidas, já querem sair logo... E não é assim, e não né? é assim, Aos poucos. Você tem que ir fazendo seu nome, você tem que ir passando confiança para os seus pacientes. Então, o que eu posso dizer hoje, né? Entregando um trabalho de qualidade. Isso, entregando um trabalho de qualidade. Então, o que eu posso dizer hoje? Como fisioterapeuta e principalmente na área aquática. Nós atuamos na Hidrolife há mais de 12 anos, né? Por que 12 anos? Porque antes de mim existiam duas fisioterapeutas lá fantásticas, né? Que era a Eveline e a Joânia.
Então essas pessoas eram incríveis, né? E aí elas foram para a docência, a outra ficou com a gente, enfim. A gente trabalhou nessa lá e hoje nós somos reconhecidos como os melhores fisioterapeutas da área aquática da região norte de região Serra Grande até Itapipoca. Parabéns. Então, hoje nós somos reconhecidos pelos melhores médicos aqui de Sobral. Inclusive, quando os pacientes chegam pra gente, eles relatam, outro dia eu fiquei super feliz porque chegou um paciente e disse, o Dr. Gerardo Cristino disse que se eu viesse pra cá eu ia ficar melhor. Então, assim... Ninguém menos que é Dr. Gerardo Cristino. Pois é, o Dr. Tiago, né? Então, assim... Dr. Tiago de joelho, né? Isso são os pacientes que dizem que eles encaminharam pra gente. Então, o Dr. Hernani me encaminhou, o Dr. Edson me encaminhou. Então, assim... Eles nem sabem que eu estou falando aqui o nome deles, porém, eu não estou dizendo nada demais, até porque são os pacientes que dizem pra gente, eu fui encaminhado pelo Dr. Edson, pelo Dr. Hernani, pelo Dr. Então, esses médicos, eles são, pelo Dr. Tício, esses médicos são os melhores de Sobral, considerados os melhores e que a gente acredita no trabalho deles. Então, quando também eles acreditam no trabalho da gente, isso é fantástico. Então, hoje eu sou muito realizado e a gente é conhecido. Hoje trabalham lá 3 fisioterapeutas. Sou eu, a doutora Monique e a doutora Eveline, né? Sim. Então, a gente faz essa equipe e a gente faz isso acontecer com os nossos resultados, né? Eles também não falam isso à toa, eles falam também por conta dos resultados que nós temos, né? Sim, que com nós certeza. nos dedicamos a dar também um resultado para esses pacientes. E é isso. Gente, eu estou me sentindo honrada e quero novamente agradecê-lo, doutor Abelardo, por estar aqui fazendo essa entrega para o nosso podcast. Está sendo maravilhoso. Eu estou me sentindo honrada por estar entrevistando um profissional assim tão bem qualificado. Top. Eu que agradeço, né? Espero ter ajudado, né? Algumas pessoas em várias situações aí. E é isso. E assim, eu acredito na fisioterapia e acredito que daqui para frente ainda o potencial vai ser bem maior do que era antes, né? Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida. Se eu já acreditava depois dessa entrevista, eu tô acreditando mais ainda. Então, agora eu vou falar dos nossos parceiros. Como vocês perceberam, né? Nós temos parceiros que nos ajudam, né? Acreditaram e acreditam no nosso podcast. Vou falar agora o nome deles. Raimundo Mercantil, Ótica Santa Luzia, em Sobral, Marta Mildezas, Colégio Santos, Star Fashion, Sovaril e Sobral, Panificadora Luizinho, Fisioterapeuta Elba Oriente, Farmácia Hiperpopular, Fisioterapeuta Luísa Vasconcelos, Salão VIP, Farmácia Madeira, Beatriz Pinheiro, Marta Variedades, ZBZ Mercantil, Santo Antônio Calçado de Sobral, Isobela, Salão de Beleza, onde lá ela faz corte de cabelo, pintura, alisamento. Mercearia Siqueira e Rosário Viana, consultora de perfumes e cosméticos. O nosso agradecimento a todos. E eu quero também aproveitar mandar um beijo para minha mãe e para meu pai. Tá certo, e agradecê-los, né, pelo apoio deles, o apoio da minha família, meus pais, meus irmãos. E no programa passado eu não falei, né? Cheguei em casa, minha mãe disse, tu não falou em mim, no teu pai não mandou. E eu acho isso assim, eu acho fantástico, sabe? Porque, gente, pai, mãe, família é o que a gente tem de melhor na vida da gente, sim, né? Eu não tenho mais minha mãe hoje, então o que acontece? Gente, é maravilhoso você poder contar com a mãe, né?
Sim. Só em ela chegar e chegar em casa e te dizer Deus te abençoe, você já cria forças de novo para ir lutar e para... Se a gente estiver triste, Isso. a gente se alegra, se anima. Se tiver doente, fica bom. Mãe Isso, é então- até remédio. Então Pra gente é médico, eu é digo remédio. assim, gente, não esqueçam nunca das suas mães e a Cláudia aí tá de parabéns por ter lembrado, né? Isso é fantástico, não esqueçam nunca, porque foi da onde a gente veio, foi da onde a gente surgiu. Se a gente tá aqui hoje, primeiramente foi por Deus e depois pelos nossos pais, né? Sim. Então, a gente tem que ser grato sempre a eles e a Deus, né? Sempre. Então, mãe, pai, eu amo vocês. Sou grata a vocês e também amo vocês, meus irmãos, meus sobrinhos, minha sobrinha, minha família toda. Daqui a pouco vão dizer assim, ó, o programa dá, vou nem dizer. Faça suas considerações finais e, mais uma vez, estou honradíssima pela sua presença aqui, pela sua entrega. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada. Gratidão. Eu queria agradecer a você, Cláudia. Tudo isso aqui também está acontecendo. Existem outras pessoas, como é que é o nome dele? Leonan também, quero agradecer ao Leonan. O então, estúdio. Assim, o estúdio 77. Estúdio 77. Gente, é incrível. Apesar de vocês não estar vendo o outro lado, mas para acontecer isso aqui, são muitas pessoas envolvidas para que isso aconteça, para que a gente possa levar para vocês toda essa informação. E eu espero que cresça cada vez mais, né? Amém. O estúdio aqui é fantástico, me surpreendeu, eu fiquei encantado. E espero que vocês cresçam cada vez mais, né? E que consigam ajudar mais pessoas ainda, né? Porque esse trabalho é muito importante. Ele é informativo, ele é educativo, ele é tudo de bom. Então, só agradecer. Obrigada. Então, pessoal, agora eu quero falar para vocês do nosso sorteio, né? Vocês sabem que toda vez tem um sorteio. E o nosso convidado de hoje, Dr. Abelardo, ele vai ofertar para vocês um procedimento na clínica dele. Quem for sorteado vai ter que ir para Sobral, ainda bem que Sobral é pertinho daqui, é só 18 quilômetros. Tem gente que vai para Sobral até de bicicleta e tem gente que vem. Isso, pois é, olha aí. A gente combina um dia, né, que dê certo para a pessoa e para a gente. E aí, eu posso dizer o procedimento? Pode sim, deve. Então é assim, ó. Quem for sorteado e ganhar, boa sorte a todos, né? Mas quem ganhar vai ter o privilégio de ter uma limpeza de pele, né? Com produtos de alto nível, né? E com uma qualidade excelente, né? Tá bom? Eu aqui quero. Bote seu nome no sorteio para ver se você ganha. Posso. Mas não pode, Não posso. Um profissional desse, quem tá querendo sou eu. Então, gente, vou explicar como é que vai se dar o sorteio. Vou colocar um vídeo. Eu e o Dr. Abelardo, nós vamos colocar um vídeo. No Instagram, vou explicar para vocês qual é o vídeo. Aí você vai fazer o quê? Marcar, aliás, curtir esse vídeo, entrar no meu Instagram do Dr. Abelardo, e vai curtir esse vídeo e vai marcar o arroba de 3 pessoas, no mínimo 3 pessoas. E aí você vai concorrer ao sorteio dessa limpeza de pele. Limpeza de pele com esse profissional top de linha. Deixa eu ver aqui mais. Pronto, por hoje é só. Então, quero agradecer a audiência de vocês, a participação. Vocês também colaboram para que aconteça esse podcast, né? E já quero convidar... Oi? Esqueci de... Então, doutor Abelardo, aqui é um humilde mimo, tá? Pra você, obrigado. Sua esposa. Valeu, muito obrigado. Tá bom? Sim, e já quero convidar vocês para o nosso próximo podcast. Hoje a gente encerrou os episódios com entrevista com fisioterapeuta. Logo mais, no próximo ano, a gente volta com mais fisioterapeutas. Mas, por enquanto, vão ser outras profissões. Aguardem novidades. Hoje eu não vou dizer qual é a próxima
convidada é uma mulher, não vou dizer qual é a profissão dela, porque é surpresa, tá bom? Mas no decorrer da próxima semana vocês vão saber. Então, já convido vocês, nós temos um encontro marcado toda quinta-feira, das 19 às 20 horas, através do YouTube, diretamente aqui do nosso estúdio 77, de propriedade do Luiz Carlos. Então, aguardo todos vocês na próxima quinta-feira. Tchau, tchau.